Fala nação! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Tudo sobre o Mengão você acompanha aqui. Agora, antes de mais nada, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece a corrente rubro-negra fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo cedeu à pressão que vinha crescendo internamente e decidiu demitir o médico José Luiz Runco, que estava no clube há aproximadamente 7 meses. A decisão foi tomada após o vazamento de uma declaração extremamente polêmica feita por Runco a respeito do meio-campista uruguaio de La Cruz. Na mensagem, que circulou em grupos de WhatsApp, Runco teria dito que o jogador chegou ao Flamengo com uma lesão crônica e irreversível no joelho direito, além de outro problema no joelho esquerdo. E mais, afirmou que a única forma de negociá-lo seria se algum clube se interessasse por motivos que não envolvessem sua capacidade de atuar em alto nível. A repercussão da fala foi imediata e extremamente negativa. Tanto jogadores quanto membros da comissão técnica e da diretoria ficaram incomodados com o teor da mensagem, mas também com a forma como ela veio a público, de maneira informal, sem qualquer tipo de autorização e, principalmente, expondo um atleta do elenco de forma considerada antiética por muitos dentro do clube. O clima nos bastidores ficou pesado, e a situação gerou tensão entre os profissionais do departamento médico e o restante do elenco. A resposta da diretoria foi rápida. Em nota oficial, o Flamengo anunciou a demissão de José Luiz Runco, alegando que sua conduta havia ultrapassado os limites aceitáveis no ambiente profissional. Segundo a cúpula rubro-negra, o vazamento da declaração foi a gota d'água que selou o destino do médico, que já vinha sendo alvo de críticas por outros episódios internos. A ideia agora é reformular o departamento médico, trazendo novos profissionais que reforcem um ambiente mais ético, sigiloso e organizado. Do lado do jogador, a reação também veio a público. De La Cruz usou suas redes sociais para publicar uma mensagem de motivação: nunca deixe que digam que você não pode fazer algo. A publicação foi vista como uma resposta direta ao episódio, mostrando foco, resiliência e confiança em sua capacidade de superar qualquer desconfiança sobre sua condição física. Além disso, seu staff se pronunciou com firmeza, classificando a fala de Runco como surpreendente e profundamente inadequada, destacando que entrariam em contato com o Flamengo para entender se aquela era a posição oficial do clube ou apenas uma opinião pessoal do médico, e já estudam inclusive possíveis medidas legais. Outros jogadores também se manifestaram, em especial de Arrascaeta, que demonstrou solidariedade ao companheiro. Em suas redes, publicou uma mensagem sobre a importância de cuidar uns dos outros dentro do grupo, reforçando o espírito de união entre os atletas. Essas manifestações mostram que o vestiário ficou abalado com a situação, mas também se fortaleceu na defesa de um de seus principais jogadores. Com tudo isso, o Flamengo agora precisa lidar com os desdobramentos dessa crise interna. A demissão de Runco foi o primeiro passo, mas o clube entende que será necessário restabelecer a confiança do elenco e reorganizar profundamente o departamento médico. O episódio deixou marcas e acendeu um sinal de alerta sobre a conduta e o profissionalismo nos bastidores. O momento exige cuidado e ações firmes para que o ambiente volte a ser harmonioso e focado no que realmente importa, o desempenho em campo. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Maestro Júnior, um dos grandes ídolos da história do Flamengo, analisou a recente polêmica envolvendo o atacante Pedro e o técnico Felipe Luiz. E foi direto ao ponto: segundo ele, em nenhum momento houve qualquer indicação de que o treinador abriria mão de contar com Pedro no elenco. Pelo contrário, o ex-jogador e hoje comentarista observou que, após o clássico contra o Fluminense, vencido pelo Flamengo com um gol do próprio Pedro, a situação parece ter se acalmado e a relação foi retomada em um novo patamar de entendimento. Para o maestro, o grande problema não está exatamente na permanência ou não de Pedro como titular, mas sim na estruturação do sistema ofensivo como um todo. Ele ressaltou que o Flamengo ainda precisa encontrar a solução ideal para a posição de centroavante técnico. Na visão dele, o atleta Juninho, que chegou a receber algumas oportunidades, ainda não conseguiu se firmar. Houve momentos em que parecia que ele ia engrenar, mas a consistência não veio. Além disso, outras tentativas,
como a utilização do equatoriano Plata em funções mais ofensivas, também não surtiram o efeito esperado. Júnior deixou claro que Felipe Luís segue apostando em Pedro. Ele acredita que, assim que o camisa 9 estiver em melhores condições físicas, voltará a ser titular absoluto. E fez questão de frisar, o treinador jamais deu qualquer sinal de que pretendia deixar Pedro de lado. Pelo contrário, ele enxerga em Pedro um finalizador nato, alguém com faro de gol e capacidade única de definir partidas. O ex-jogador também chamou a atenção para o leque de opções criativas que o elenco oferece ao treinador. Nomes como Jorginho e Saul podem atuar mais avançados ou até mesmo em funções de apoio no meio-campo, liberando Pedro para exercer sua principal função, ser o homem de referência na área, o goleador. Isso dá ao treinador uma versatilidade importante sem que precise abrir mão da presença do seu principal centroavante. Em resumo, de acordo com o maestro Júnior, a polêmica que tomou conta dos bastidores recentemente já parece superada. A confiança em Pedro continua firme, e a expectativa é que, com os ajustes certos e reforços no setor ofensivo, o camisa 9 volte a brilhar com ainda mais frequência. Não se trata de afastá-lo, e sim de dar a ele as condições ideais para ser decisivo como sempre foi. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo acelerou com tudo na busca por um reforço de peso para a lateral direita e deu um passo importante ao superar o Besiktas na disputa por Emerson Royal, que atualmente está no Milan. A proposta apresentada pelo rubro-negro foi mais alta do que a oferta feita pelo clube turco, o que deixou o caminho bem mais livre para a contratação do jogador em definitivo, nada de empréstimo. O Flamengo quer contar com ele em contrato fixo vindo direto do futebol italiano. Essa investida ganha ainda mais força porque o clube carioca tem planos de negociar Wesley com a Roma. Só que essa saída está diretamente condicionada à chegada de um substituto que esteja no mesmo nível ou até acima. Com o aval da diretoria e do BAP, Emerson Royal surge como o nome ideal para essa reposição. Ele é visto como um reforço que chega para elevar o nível do elenco de imediato. O jogador, que já tem boa rodagem no futebol europeu, passou por clubes como Barcelona, Real Betis, Tottenham e, mais recentemente, o próprio Milan. Na última temporada com a equipe rossonera, Emerson participou de 26 partidas, sendo titular em 22 delas. Ou seja, ele não chega sem ritmo de jogo, muito pelo contrário. Vem com sequência, em forma e já adaptado ao ritmo intenso do futebol europeu. Na Turquia, fontes ligadas ao Besiktas chegaram a afirmar que o clube preparava até os exames médicos para receber o atleta. Mas a proposta mais robusta vinda do Flamengo fez com que os turcos recuassem. Segundo o jornalista Mustafa Karatas, a diferença de valores e condições oferecidas foi determinante. E agora, com esse cenário, a possibilidade de Emerson Royal desembarcar no Rio de Janeiro cresceu bastante. Em termos táticos, o reforço é ainda mais valioso. Emerson Royal é lateral direito de origem, mas também tem capacidade para atuar como volante e até como zagueiro, se necessário. Isso dá a Felipe Luís uma flexibilidade interessante para mexer na estrutura do time conforme a necessidade de cada partida. Estamos falando de um jogador com nível de seleção brasileira, experiência em grandes centros do futebol mundial e que pode entregar resultado desde o início. Para um Flamengo que busca títulos e quer manter a competitividade em alto nível, Emerson Royal parece encaixar perfeitamente nesse projeto. A expectativa agora é que os últimos detalhes sejam definidos e que ele vista o manto o quanto antes. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Nos últimos dias, começou a circular com força a informação de que Wesley estaria com a saída fechada do Flamengo e que Martirena já teria sido escolhido como seu substituto oficial. Mas a verdade é que essa história, pelo menos por enquanto, não procede. Dentro do clube, a situação é tratada com mais cautela e responsabilidade do que os rumores vêm sugerindo. Wesley continua sendo, neste momento, jogador do Flamengo. Não há nenhum acordo fechado, tampouco assinatura de contrato com outro clube.
O que existe, de forma muito inicial, são conversas entre representantes do atleta e dirigentes da Roma, da Itália. Essas conversas estão em fase embrionária e nem mesmo foram formalizadas como proposta oficial. Ou seja, ainda não há nada concreto que indique uma saída iminente. A diretoria do Flamengo monitora com atenção, mas sabe que uma negociação desse tipo exige tempo, a avaliação e, principalmente, a garantia de uma reposição à altura antes de qualquer liberação. Sobre Martirena, o nome surgiu como uma possibilidade a ser lapidada, mas está longe de ser o substituto oficial de Wesley. O jovem vem se destacando nas categorias de base, especialmente no Sub-23, e despertou olhares positivos dentro do clube. É um atleta promissor, com perfil ofensivo, boa leitura de jogo e características que agradam à comissão técnica. No entanto, o próprio Flamengo entende que ainda não é o momento de colocá-lo diretamente na linha de frente, assumindo uma vaga como titular absoluto, especialmente em um setor tão sensível como a lateral direita. A postura do técnico Felipe Luiz tem sido justamente essa, calma e visão de longo prazo. Ele reconhece a importância de Wesley, que tem uma bagagem maior, já foi testado em jogos decisivos e mostrou evolução. Ao mesmo tempo, valoriza o potencial de Martirena, mas quer dar a ele o tempo necessário para amadurecer, se adaptar ao ambiente profissional e ganhar confiança em campo. A ideia é preparar o jovem para ser uma opção sólida no futuro, e não colocá-lo sob pressão antes da hora. É fundamental entender que o planejamento do Flamengo não se baseia em improvisos nem decisões precipitadas. A diretoria trabalha com diferentes cenários, e um deles, sim, envolve a possibilidade de negociar Wesley. Mas isso só acontecerá quando, e se, estiverem convencidos de que há uma reposição segura no elenco. Martirena pode vir a ser esse nome, mas ainda está em processo de transição e aprendizado. E não se descarta, inclusive, que o clube busque no mercado um reforço mais experiente caso a saída de Wesley avance. Portanto, a história de que a saída está fechada e o substituto oficial já está definido se mostra, no mínimo, precipitada. Neste momento, Wesley continua treinando normalmente com o grupo, está à disposição da comissão técnica, e Martirena segue como uma promessa que vai sendo preparada com calma. O Flamengo segue conduzindo tudo com o pé no chão, priorizando a estabilidade do elenco e pensando no futuro com estratégia e responsabilidade. Então é isso. Essas foram as notícias do dia. Um forte abraço e saudações rubro-negras.